Salve, família Ciente. Feliz hoje para todo mundo. Gratidão por estarem conosco mais uma vez no nosso canal conversando sobre a espiritualidade. Estamos hoje novamente com o estudo do Livro dos Espíritos, na sua quarta oportunidade de estudo. Esperamos que todos deixem o seu like, se inscrevam no canal, adicionem o sininho, compartilhem com todas as pessoas e comentem aqui embaixo. Querendo fazer parte desse estudo, como já mencionamos, gravamos às quartas-feiras às 20 horas. E os estudos são publicados nos domingos às 20 horas. Vamos em frente, então, só para mencionar rapidamente a dinâmica. A Vânia faz a leitura do livro, estamos eu, Vânia e André aqui, e aí, conforme for necessário, sendo pertinente, a gente vai fazendo os comentários que sejam adequados. Forte abraço a todos, bom estudo para nós. Vamos lá, Vânia. Olá, boa noite para nós aqui, que nós estamos gravando na noite. Nós ainda estamos na introdução do Livro dos Espíritos, no item 9, que ele continua colocando sobre a descoberta dele das movimentações dos objetos, os questionamentos e os antagonistas. Agora ele vai falar muito sobre antagonismo. Ele vai explicar de uma maneira contundente o que é o trabalho dele, a pesquisa dele, tá? E nós vamos começar. Vânia, antes de você começar, Vânia, eu só gostaria de fazer um convite, na verdade, dizer para todo mundo, convidar todo mundo a assistir o filme Kardec, que conta essa história do início do Espiritismo, conta a história da criação da doutrina espírita e do Livro dos Espíritos. É muito interessante, vocês vão poder ter uma visão. Foi feito um filme bastante competente nesse sentido. Eu estou para falar isso desde o primeiro dia, esqueci. Desculpa, pode seguir. Não, tudo bem, é uma boa lembrança. Apesar de que foi bem sucinto, mas para quem não conhece, é um bom início. Bom, então vamos lá. O movimento dos objetos é um fato incontestável. O movimento dos objetos é aquilo das mesas que se moviam e etc. A questão está em saber se nesse movimento há ou não uma manifestação inteligente. E, em caso de afirmativa, qual a origem desta manifestação? Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, nem das que o médium escreve diretamente. Este gênero de manifestações, evidente para os que viram e aprofundaram o assunto, não se mostra à primeira vista bastante independente da vontade para afirmar a convicção de um observador novato. Não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com o auxílio de um objeto qualquer munido de um lápis, como cesta, prancheta e etc. A maneira pela qual os dedos do médium repousam sobre os objetos desafia, como lá atrás nós dissemos, a mais consumada destreza de sua parte no intervir de qualquer modo em o traçar as letras. Mas admitamos que há alguém dotado de maravilhosa habilidade, seja isso possível, e que esse alguém consiga iludir o olhar do observador. Como explicar a natureza das respostas quando se apresentam fora do quadro das ideias e dos conhecimentos dos médiuns? E note-se que não se trata de respostas monossilábicas, porém, muitas vezes, de numerosas páginas escritas, com admirável rapidez, quer espontaneamente, quer sobre determinado assunto. De sob os dedos do médium, menos versado em literatura, surgem de quando em quando poesias de impecável sublimidade e pureza que os melhores poetas humanos não se dedignariam de subscrever.
O que ainda torna mais estranhos esses fatos é que ocorrem por toda parte e que os médios se multiplicam ao infinito. São eles reais ou não? Para esta pergunta, só temos uma resposta. Vede e observai. Não vos faltarão ocasiões de fazê-lo, mas, sobretudo, observai repetidamente, por longo tempo e de acordo com as condições exigidas. E respondem a esta evidência os antagonistas. Sois vítimas do charlatanismo ou joguete de uma ilusão. Diremos primeiramente que a palavra charlatanismo não cabe onde não há proveito. Os charlatães não fazem grátis o seu ofício. Seria, quando muito, uma mistificação. Mas por que singular coincidência, esses mistificadores se achariam acordes de um extremo a outro do mundo, para proceder do mesmo modo, produzir os mesmos efeitos e dar, sobre os mesmos assuntos, em línguas diversas, respostas idênticas, senão quanto à forma, pelo menos quanto ao sentido? Pois é, eles recebiam um trecho de uma mensagem na Itália, a continuação recebia na França, depois recebia outra parte, outra folha na Alemanha, e eles se uniam e formavam um texto completo de muitas páginas. Então, o charlatanismo seria geral, de todos os países. Os charlatães se combinaram e fizeram isso. É o que ele está perguntando. Como compreender-se que pessoas austeras, honradas, instruídas, se prestassem a tais manejos? E com que fim? Como achar em crianças a paciência e a habilidade necessárias a tais resultados? Porque se os médios não são instrumentos passivos, indispensáveis se lhes fazem habilidade e conhecimentos incompatíveis com a idade infantil e com certas posições sociais, porque eles utilizavam muitos jovens, meninas, médiums, para escrever, e elas não tinham conhecimento algum. Dizem, então, que, se não há fraude, pode haver ilusão de ambos os lados. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas é de alguma importância. Ora, é aqui o caso de perguntarmos se a doutrina espírita, que já conta milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes? Os fenômenos em que ela se baseia são tão extraordinários que concebemos a existência da dúvida. O que, porém, não podemos admitir é a pretensão de alguns incrédulos a de terem o monopólio do bom senso e que, sem guardarem as conveniências e respeitarem o valor moral dos seus adversários, taxem com desplante de ineptos os que lhe não seguem o parecer. Aos olhos de qualquer pessoa judiciosa, a opinião das que, esclarecidas, observaram durante muito tempo, estudaram e meditaram uma coisa, constituirá sempre, quando não uma prova, uma presunção, no mínimo, a seu favor, visto ter logrado prender a atenção de homens respeitáveis que não tinham interesse em algum em propagar erros e nem tempo a perder com futilidades. Esse é o capítulo, o trecho número 9 da introdução. Pois é, ele está contestando aqui uma série de coisas e realmente, até hoje ainda, existe gente que contesta, né, a veracidade da doutrina dos espíritos.
Mas é aquilo que ele falou, fique lá, pesquise, fique horas, acompanhe todo o trabalho para poder você falar alguma coisa. Porque quando a gente não conhece, tem que procurar, antes de falar bobagem. Né? Vamos lá, 10. Entre as objeções, algumas há das mais especiosas, ao menos na aparência, porque tiradas da observação e feitas por pessoas respeitáveis. A uma delas serve de base a linguagem de certos espíritos que não parece digna da elevação atribuída a seres sobrenaturais. Quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentado, verá que os próprios espíritos nos ensinam não haver entre eles igualdade de conhecimentos e nem de qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. Às pessoas sensatas incumbe separar o bom do mal. Indubitavelmente, os que desse fato deduzem que só se comunicam conosco seres malfazejos, cuja única ocupação consiste em nos mistificar, não conhecem as comunicações que se recebem nas reuniões onde só se manifestam espíritos superiores. Do contrário, assim eles não pensariam. É de lamentar que o acaso os tenha servido tão mal, que apenas lhes haja mostrado o lado mal do mundo espírita. Na realidade, o lado mal é porque, na época, também deveria ter médiums que recebiam mensagens que não eram de espíritos superiores, né? Que apenas lhes haja mostrado o lado mal do mundo espírita, pois nos repugna supor que uma tendência simpática atraia para eles, em vez dos bons espíritos, os maus, os mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é de revoltante grosseria. Poder-se-ia, quando muito, deduzir daí que a solidez dos princípios dessas pessoas não é bastante forte para preservá-las do mal e que, achando certo prazer em lhes satisfazerem a curiosidades, os maus espíritos disso se aproveitem para se aproximar delas, enquanto os bons se afastam. É aquilo que a gente sabe, né? Os iguais se encontram, né? E os que são diferentes se repelem. Não é isso? Julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico quanto julgar do caráter de um povo pelo que se diz e faz numa reunião de desatinados ou de gente de má nota, com os quais não entretém relações as pessoas circunspectas e nem as sensatas. Os que assim julgam se colocam na situação do estrangeiro, que, chegando a uma grande capital, pelo mais abjeto dos seus arrabaldes, julgasse que todos os habitantes, pelos costumes e linguagem desse bairro ínfimo. No mundo dos espíritos também há uma sociedade boa e uma sociedade má. Dignem-se os que, daquele modo, se pronunciam, de estudar o que se passa entre os espíritos de escola e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. Ô, Andréia, William, está bem claro aqui o que nós sabemos pelos nossos mentores nos nossos trabalhos. Kardec já falava isso, não é, Andréia? É isso mesmo, fica bem claro essa análise de Allan Kardec, que é pelos frutos que se conhece a árvore. Tudo que você obtém, né, com uma relação com o plano espiritual, você precisa analisar o conteúdo, né, a pessoa por qual essa comunicação venha e o objetivo dessa comunicação. Então, esses são os frutos. Então, essa análise crítica ela é muito importante para quem está procurando
progredir, analisar, para não ser enganado. E Kardec foi bem claro, né? Uma negação sistemática, sem qualquer análise desses critérios, ela é completamente inválida. Pois é, uma coisa importante aqui que ele falou também, a divisão do mundo espiritual. Os maus, os bons, os grupos celestes, ou seja, quem acha que tem o inferno, que tem o céu, que tem, sabe, está tudo fora, porque já em Kardec ele já dizia isso, que no plano espiritual tem os maus e os bons, como aqui na Terra, não muda nada. Perguntam eles: os espíritos de Escol descem até nós? Responderemos: não fiqueis no subúrbio. Vede, observai e julgareis. Os fatos aí estão, para todo mundo, a menos que lhes sejam aplicáveis estas palavras de Jesus. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Como variante dessa opinião, temos a dos que não veem nas comunicações espíritas e em todos os fatos materiais a que elas dão lugar mais do que a intervenção de uma potência diabólica, um novo Proteu, que revestiria todas as formas para melhor nos enganar. Não a julgamos suscetível de exame sério, por isso não nos demoramos em considerá-la. Aliás, ela está refutada pelo que acabamos de dizer. Acrescentaremos tão somente que, se assim fosse, forçoso seria convir em que o diabo é, às vezes, bastante criterioso e ponderado, sobretudo muito moral. Ou então, em que também há bons diabos. Muito interessante. Efetivamente, como acreditar que Deus só ao espírito do mal permita que se manifeste, para perder-nos sem nos dar, por contrapeso, o conselho dos bons espíritos? Se ele não o pode fazer, ele não é onipotente. Se pode e não o faz, desmente a sua bondade. Ambas as suposições seriam blasfêmias. Note-se que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, se elas se dão, não pode deixar de ser com a permissão de Deus. Como então se há de acreditar sem impiedade que ele só permitiu o mal com exclusão do bem? Semelhante doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião. Quer dizer, que só houvessem maus, né? Que diacho de Deus é esse que só deixa só os maus espíritos falarem? Os bons espíritos não trazem para a gente poder ter o contrassenso e saber o que é bom e o que é ruim? Seria meio contra Deus, né? Bom, vem o 11 é curtinho, vamos lá. Esquisito é, acrescentam, que só se fale dos espíritos de personagens conhecidos e perguntam por que são eles os únicos a se manifestarem. Há ainda aqui um erro, oriundo como tantos outros, de superficial observação. Dentre os espíritos que vêm espontaneamente, muito maior é para nós o número dos desconhecidos do que o dos ilustres, designando-se aqueles por um nome qualquer, muitas vezes por um nome alegórico ou característico. Quanto aos que se evocam, desde que não se trate de um parente ou amigo, é muito natural que nos dirijamos aos que conhecemos, de preferência chamar pelos que nos são desconhecidos. O nome das personagens ilustres atrai mais a atenção, por isso é que são mais notados. Acham também singular que os espíritos dos homens eminentes acudam
familiarmente ao nosso chamado e se ocupem, às vezes, com coisas insignificantes, comparadas com as de que cogitavam durante a vida. Nada aí há de surpreendente para os que sabem que a autoridade ou a consideração de que tais homens gozaram neste mundo, nenhuma supremacia lhes dá no mundo espírita. Nisto, os espíritos confirmam essas palavras do Evangelho. Os grandes serão rebaixados e os pequenos são elevados. Devendo esta sentença entender-se com relação à categoria em que cada um de nós se achará entre eles. É assim que aquele que foi primeiro na terra pode vir a ser lá o último. Aquele diante de quem curvávamos aqui a cabeça pode, portanto, vir falar-nos como o mais humilde operário, pois que deixou com a vida terrena toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca pode achar-se lá muito abaixo do último dos seus soldados. Algum comentário, por favor? Andréia, William? Estamos lendo aí, sem comentários, está tudo bem? Não, eu acho que a leitura tá bem clara. Eu acho que fica bem claro que já 170 anos atrás já existia a questão da dúvida, a questão da impaciência em relação às formas como a gente consegue encontrar, né, o trabalho do mundo espiritual, e eles claramente demonstram para nós que estão sempre presentes, que estão sempre nos ajudando, e Kardec já tinha esse tipo de visão naquela época. Eu acho que a leitura está ótima e estamos acompanhando aqui bem de perto e vamos em frente. Então, agora nós vamos para o 12. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é o de que os espíritos inferiores muitas vezes usurpam nomes conhecidos e respeitados. Quem pode, pois, afirmar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington e etc., tenham realmente animado essas personagens? Esta dúvida existe mesmo entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita, os quais admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas inquirem como se lhes pode comprovar a identidade. Semelhante prova é, de fato, bem difícil de produzir-se. Conquanto, porém, não o possa ser de modo tão autêntico como por uma certidão de registro civil, pode-o ao menos por presunção, segundo certos indícios. Na realidade, mais para frente, ele vai dizer que é pelas obras que se conhece o Espírito. Então, é pelo que eles falam, se está de acordo com os ensinamentos de Jesus, eles estão certos. Se falar qualquer coisa fora os ensinamentos de Jesus, não vale a pena se levar em consideração. Voltamos àquele velho assunto de você ter uma mente crítica e analítica com relação a essas comunicações, a qualquer comunicação espiritual, em qualquer lugar, em qualquer tempo, né? Isso a gente tem que trazer para o momento presente também. E tem uma outra coisa, os valores de nós encarnados que damos a pessoas que foram símbolos de fortaleza, de fama, de vidas gloriosas para o mundo do ser humano, não é necessariamente a análise, né, de um vitorioso para a vida eterna, né, para o mundo divino dos espíritos já esclarecidos e iluminados. Então, vamos procurar nos abstrair dessa questão de nomes e procurar realmente o conteúdo que possa acrescentar alguma coisa de bom, porque nem sempre quem vence aqui na Terra é o primeiro lá
no plano espiritual, às vezes até o último. Pois é. Tem uma mensagem de Rainha de França aqui, no Livro dos Espíritos. Quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, mormente, se há pouco tempo ele morreu, sucede geralmente que sua linguagem se revela de perfeito acordo com o caráter que tinha aos nossos olhos quando vivo. Já isso constitui indício de identidade. Não mais, entretanto, há lugar para dúvidas, desde que o espírito fala de coisas particulares, lembra acontecimento de família, sabidos unicamente do seu interlocutor. Um filho não se enganará de certo com a linguagem do seu pai ou de sua mãe, nem pais haverá de se equivocar quanto a de um filho. Nesse gênero de evocações, passam-se às vezes coisas íntimas, verdadeiramente empolgantes, de natureza a convencerem o maior incrédulo. O mais obstinado cético fica não raro aterrado com as inesperadas revelações que lhe são feitas. Nos anos 70, Chico recebeu muitas mensagens do plano espiritual de parentes, de amigos, das pessoas que iam lá buscar consolo para o seu desespero, porque eram muitos jovens acidentados, pais de família jovens também, mães, muita gente. E nós temos aí N livros publicados com as mensagens que o Chico recebeu desses espíritos, comprovando toda a veracidade dessas mensagens, falando de familiares, falando de casos, falando de coisas que ninguém sabia. Por exemplo, o Vadi Abrão, no livro Jovens no Além, ele falou, uma das mensagens, acho que na primeira do seu Vadi, que o pai dele chamava Vadi também, Vadi Abrão, ele disse para o pai, para de dormir em cima da minha campa. Ninguém sabia que ele saía de madrugada e ia dormir em cima da campa do filho. E voltava de manhã. E ele falou para o pai, eu não estou lá. E pediu para o pai parar de ir lá, dormir em cima da campa. E assim, N casos, né? E já em Kardec, no início, ele já tinha isso. Na Revista Espírita tem N comunicações de famílias, de pessoas. É que as pessoas não querem se dar o trabalho de pesquisar. É mais fácil falar, eu não acredito. Nossa, isso é besteira. Doutrina espírita só lida com demônio. Nem sabe o que estão falando, mas falam. Isso é o problema do ser humano, né? Eles falam de todo mundo. E, então, aqui, já se fala, né? Não, mas, entretanto, tá certo. Outra circunstância muito característica acode em apoio da identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda, em geral, quando o outro passa a ser o espírito evocado, e que a caligrafia é sempre a mesma quando o mesmo espírito se apresenta. Tem se verificado inúmeras vezes, sobretudo se trata de pessoas mortas recentemente, que a escrita denota flagrante semelhança com a dessa pessoa em vida. O Chico, normalmente, a gente vê as assinaturas que conferem com as assinaturas. Assinaturas serão obtidas de exatidão perfeita. Longe estamos, todavia, de querer apontar esse fato como regra, e menos ainda como regra constante. Mencionamo-lo apenas como digno de nota. Só os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda influência corporal. Quando ainda não estão completamente desmaterializados, conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra, o que também constitui um meio de reconhecimento
ao qual igualmente se chega por uma imensidade de fatos minuciosos, que só uma observação acurada e detida pode revelar. Vêm-se escritores a discutir suas próprias obras ou doutrinas, a aprovar ou condenar certas partes delas. Outros, a lembrar circunstâncias ignoradas ou quase desconhecidas de suas vidas ou de suas mortes, toda sorte de particularidades, enfim, que são, quando nada, provas morais de identidade, únicas invocáveis, tratando-se de coisas abstratas. Ora, se a identidade de um espírito evocado pode, até certo ponto, ser estabelecida em alguns casos, razão não há para que não o seja em outros. E se com relação a pessoas cuja morte data de muito tempo, não se tem os mesmos meios de verificação. Resta sempre o da linguagem e do caráter, porquanto, inquestionavelmente, o espírito de um homem de bem não falará como o de um perverso ou de um devasso. Quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, esses se traem, logo pela linguagem que empregam e pelas máximas que formulam. Um que se dissesse Fenelon, por exemplo, e que ainda quando apenas acidentalmente ofendesse o bom senso e a moral, mostraria por esse simples fato o embuste. E aí, William, o que você está achando da leitura? A leitura está ótima. Na verdade, eu queria fazer uma menção sobre essa questão dos espíritos, né, que usam nomes imponentes, nomes até de rei da Babilônia. Até de Jesus usa. Rei da Babilônia, de não sei das quantas, rei de não sei onde, etc. e tal. E quando, na verdade, o que acontece, quando você vê aí os nossos guias, né, com os quais a gente lida no dia a dia, eles sempre usam nomes bastante singelos, né? E um deles, né, que é o nosso chefe, é o nosso coordenador maior, diz, inclusive, esse não é o meu nome, eu uso esse nome porque eu gostei da comparação com outro nome e uso, porque, na verdade, o nome pouco importa. Nós estamos com os nossos nomes, nós estamos alguém que nós não somos, nós somos um espírito eterno. Esse livro explica muito bem isso. E sempre que você tem esse tipo de confirmação, quando esses espíritos utilizam nomes muito mais simples, né, ou seja, formas de poder se comunicar conosco de bastante singeleza, né, de bastante tranquilidade, você pode ter certeza que você está tratando com espíritos bacanas, né, com espíritos bons. Não quer dizer também que isso signifique que ele tenha conteúdo, né? Tudo precisa ser avaliado, mas eu acho que é bem relevante isso. Você vai chegar, provavelmente hoje, né, 22 anos depois da partida de Chico, tem alguns centros espíritas que talvez recebam Chico Xavier à torta e à direito, né? Pois é, agora, você sabe que agora essas mensagens que estão vindo aí de TikTok, de não sei o quê, que é tudo do Chico, é tudo inteligência artificial, nenhuma é do Chico. Sim, as do Chico foram gravadas com aquelas gravações antigas que se percebem bem a diferença. Chiado, né? Ela tem. Aquele chiado do disco, né? Não, fora isso também, a maneira dele falar, aquela coisa. Imagina, recebi uma outro dia lá, que era do Chico, fazendo a prece de Cáritas. O Chico nunca gravou prece de Cáritas. Isso aí não tem, quer dizer, são mensagens bonitas, mas ficam colocando o nome dele em vão, né? Esse é o ponto. E o que eu quero colocar de maneira bem clara, né? Eu recebi um dia aí sobre o Chico Xavier falando dos animais. A própria cadência da fala não claramente não era ele. Eu tinha, quando era criança, meu pai tinha, né, disquinhos que tinham mensagens gravadas do Chico, e você encontra no YouTube hoje. Só que o cara que grava aquilo no YouTube para mostrar para todo mundo, você ouve o chiado do disco. Começa por aí. Então, são coisas realmente que hoje, com a inteligência artificial, você consegue até
logo, logo vai ter gente fazendo a imagem do Chico falando, entendeu? Porque é isso. Eu só queria fazer essa colocação, porque isso mostra o caráter do espírito. Quando ele está pouco se importando com o nome, quando ele está pouco se importando com posição, com o que quer que seja, ele tem sim a importância de vir trazer para você uma mensagem e um trabalho. O nosso diretor espiritual da casa chama-se Antônio, né? Então, quer dizer, se não for Antônio, José e João, né? No Brasil, acho que não tem nome mais comum que isso. Pois então, é bastante tranquilo. Eu estou falando do nosso guia-chefe, mas tem o guia da Andréa, Ângela, o seu, Rosalino, que, na verdade, é João ou José, eu não sei, né? Mas, enfim. Ah, não sei, tem um nome lá, mas também não me preocupei com o nome dele. Não, eu sei. O Rosalino é o apelido dele, nós já conhecemos ele por Rosalino, e tá bom. Eu estou querendo dizer assim, o Jesuíno, por exemplo, que foi o que eu mencionei, ele deixou claro, ele falou, meu nome não é esse, porque eu estou no plano espiritual há 300 anos, o meu nome era lá da Europa. Eu falei, isso é bobagem, eu uso um nome que eu gostei. Diga-se de passagem, só para concluir esse ponto aqui, continuar com a leitura, o próprio André Luiz não se chamava André Luiz. Depois soubemos que ele era o médico Carlos Chagas. Mas como o Chico perguntou para ele, como é que eu chamo o senhor? E ele estava no quarto dormindo, ele pegou, olhou para o lado, o irmão do Chico chamava-se André Luiz, falou, como é que é o nome do seu irmão? André Luiz, então chame-me André Luiz. Pronto, resolvido. Para eles pouco importa isso. Vale lembrar também que Allan Kardec também não se chamava Allan Kardec. Pois é. Nomes são muito relativos, né? Mas, enfim, Glória, por gentileza, diga-se de passagem, eu comentei isso num vídeo de conteúdo de sábado, eu vou falar aqui. Sua voz de radialista nos enleva a momentos de inspiração superior. Por favor, continue. Não, tá bom, muito obrigada. Eu aprendi a ler. Aprendi a ler em voz alta. Mas tudo bem, eu gosto de ler. Se, ao contrário, forem sempre puros os pensamentos que exprima, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fénelon, não há motivo para que se duvide de sua identidade. De outra forma, havíamos de supor que um espírito que só prega o bem é capaz de mentir conscientemente e, ainda mais, sem utilidade alguma. A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos, formam grupos e famílias. Ora, incalculável é o número dos espíritos e longe estamos de conhecê-los a todos. A maior parte deles não tem mesmo nomes para nós. Nada, pois, impede que um espírito da categoria de Fénelon venha em seu lugar, muitas vezes até como o seu mandatário. Sim, o importante é o conteúdo da mensagem e não o nome. Apresenta-se, então, com o seu nome, porque lhe é idêntico e pode substituí-lo, ainda porque precisamos de um nome para fixar as nossas ideias. Mas que importa, afinal, seja um espírito realmente ou não o de Fénelon? Desde que tudo o que ele diz é bom e que fala como o teria feito o próprio Fénelon, é um bom espírito. Indiferente é o nome pelo qual se dá a conhecer, não passando muitas vezes de um meio de que ele lança a mão para nos fixar as ideias. O mesmo, entretanto, não é admissível nas evocações íntimas. Mas aí, como dissemos há pouco, se consegue estabelecer a identidade por provas, de certo modo, patentes. Inegavelmente, a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma porção de equívocos, ocasionar erros e, a miúde, mistificações. Esta é uma das dificuldades do espiritismo prático.
Nunca, porém, dissemos que esta ciência fosse fácil, nem que se pudesse apreendê-la brincando, o que, aliás, não é possível, qualquer que seja a ciência. Jamais teremos repetido bastante que ela demanda um estudo assíduo e, por vezes, muito prolongado. Não sendo lícito provocar em si os fatos, tem que se esperar que eles se apresentem por si mesmos. Frequentemente ocorrem por efeito de circunstâncias em que se não pensa. Para o observador atento e paciente, os fatos abundam. Por isso que ele descobre milhares de matizes característicos que são verdadeiros raios de luz. O mesmo se dá com as ciências comuns, ao passo que o homem superficial não vê numa flor mais do que uma forma elegante, e o sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Terminou a 12. Vamos lá, começar a 13, dá tempo ainda? Já temos mais algum tempo, William? Temos 20 minutos, pode seguir. Eu acho que dá para ler a 13 inteira ainda, não é muito grande. As observações que aí ficam nos levam a dizer alguma coisa acerca de outra dificuldade, a da divergência que se nota na linguagem dos espíritos. Diferindo estes muito uns dos outros, do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que uma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos, conforme a categoria que ocupam, exatamente como sucederia entre os homens, se a propusessem, ora a um sábio, ora a um ignorante, ora a um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, temo-lo dito, é sabermos a quem nos dirigimos. Mas ponderam como se explica que os tidos por espíritos de ordem superior nem sempre estejam de acordo. Diremos, em primeiro lugar, que, independentemente da causa que vimos de assinalar, outras há de molde a exercerem certa influência sobre a natureza das respostas, abstração feita da probidade dos espíritos. Este é um ponto capital, cuja explicação alcançaremos pelo estudo. Por isso é que dizemos que esses estudos requerem uma atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como, aliás, o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Veja bem, ele foi bem claro aqui, não é para acreditar no que ele fala. Tem que continuar estudando, continuar pensando, continuar raciocinando, trabalhando e analisando tudo que a gente recebe. Anos são precisos para se formar um médico medíocre e 3/4 partes da vida para chegar-se a ser um sábio. Como pretender-se, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito? Nossa, claro, óbvio. Ninguém, pois, se iluda. O estudo do espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo. A contradição demais nem sempre é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens
que professam a mesma ciência divergirem na definição que dão de uma coisa, quer empreguem termos diferentes, quer a encarem de pontos de vista diversos. Embora seja sempre a mesma ideia fundamental, conte quem puder as definições que se tem dado da gramática. Acrescentaremos que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da questão. Pueril, portanto, seria apontar contradição onde frequentemente só há diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Carecendo esse termo de uma acepção invariável, compreende-se que os espíritos, como nós, diverjam na definição que dela deem. Um poderá dizer, é o princípio da vida. Outro, chamar-lhe centelha anímica. Um terceiro, afirmar que ela é interna, que é externa, e etc. Tendo todos razão, cada um do seu ponto de vista. Poder-se-á mesmo crer que alguns deles professem doutrinas materialistas e, todavia, não ser assim. Outro tanto acontece relativamente a Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande Espírito, etc, etc, etc. Em definitivo, será sempre Deus. Se temos, finalmente, a classificação dos espíritos. Eles formam uma série ininterrupta, desde o mais ínfimo grau até o grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Grupá-los-á em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem que nenhum esteja em erro. Todas as ciências humanas nos oferecem idênticos exemplos. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas mudam. A ciência, porém, não muda. Aprenda-se a botânica pelo sistema de Linneu ou pelo de Jussieu ou pelo de Tournefort. Nem por isso se saberá menos botânico. Deixemos, conseguintemente, de emprestar às coisas de pura convenção mais importância do que merecem, para só nos atermos ao que é verdadeiramente importante. E não raro, a reflexão fará se descubra no que pareça ser um disparate, uma similitude que escapara a um primeiro exame. Acho que nós devemos parar aqui e fazermos uma reflexão a respeito de tudo isso. O que eles, em todos os seus capítulos aqui da introdução, fez com que a gente raciocinasse exatamente para entender Deus, alma, espírito, com todas as interpretações possíveis, para que a gente pudesse assimilar realmente os ensinamentos da doutrina espírita. Daí os ensinamentos que virão a seguir, depois de toda essa reflexão que Kardec nos faz pensar para aceitar a verdade, com tudo isso, para que depois nós possamos entender o que o espírito de verdade, ou o grupo
espírito de verdade, trouxe para Kardec para estar até hoje sendo um ensinamento atual. É um ensinamento universal. Não existe nada fora do contexto daquilo que Jesus nos trouxe e que os nossos mentores de hoje, nossos guias, os mentores do Chico, todos os espíritos falam a mesma coisa. Concordam, William, Andréa? Terminou o item 13? Eu fiquei com terminou. Sim, pode. sim. Tá. Bom, eu creio que você foi perfeito na sua análise aí em relação a isso. Eu acho que é incontestável, né, em todos os aspectos, que uma vez vindo esse conhecimento e isso sendo trazido, né, não só abordado, mas trazido para nós como uma realidade, porque uma coisa é Kardec ter dito isso em 1850 e alguma coisa, para em 1857 publicar esse livro. Outra coisa é o que vimos com a presença de Chico, com a presença de Divaldo, de Peixotinho, de vários baluartes que, inclusive, já mencionamos em vídeos de conteúdo de sábado. E outra coisa ainda é o que a gente vivencia, né? É aquilo que a gente trabalha no dia a dia com as energias e com as ações que esses guias maravilhosos fazem, utilizando-nos como intermediários para poder fazer o seu trabalho. Então, eu acho que é muito relevante que nós tenhamos a clara noção de que conhecer o Livro dos Espíritos e conhecer a doutrina espírita na sua essência vai nos trazer a possibilidade de compreender esse mundo exatamente naquilo que a gente já sabe que é a última hora, da última hora, da última hora, da última hora, que a gente está muito perto de chegar a uma mudança muito, muito relevante no planeta, né, que é o apregoado mundo de regeneração. Que já comentado também em vídeos nossos de conteúdo de sábado, ela tem que estar dentro de nós. Então, esse livro ele precisa ser ouvido e precisa ser internalizado. O nosso coração tem que receber essa mensagem. Assim como a nossa mente precisa estar aberta para conhecimentos e para poder não se limitar às palavras do livro, mas aquilo que ele transmite na sua essência. André, o que você acha do que eu disse aqui? Com não tanta eloquência quanto a Vânia, mas tentei ser bastante explícito na minha ideia. Eu acho perfeito, né? E ele fez o comentário de que o médico, né, realmente com muito conteúdo, precisaria de 2/3, né, de uma vida para adquirir isso, e que o estudo tem que ser contínuo, né, tem que ser feito sempre. Você não pode pegar uma parte de um conhecimento e dizer que você conhece o todo, né? Então faz parte, né, a sua perseverança, a sua intenção em se aprimorar cada vez mais. Pois é, eu quero colocar que é uma pena que as pessoas se preocupem muito com a parte externa da doutrina espírita, ou seja, a parte prática, ou seja, a parte mediúnica, e não entender o mecanismo, não entender o porquê, não saber classificar, ouvir o que um guia, o que um mentor fala e raciocinar se ele está certo, se é isso que deve ser. As pessoas fecham os ouvidos, fecham os olhos, ouvem aquilo, aceitam aquilo como verdade e acabou, sem raciocínio, sem estudar. Então, entram em qualquer lugar, em qualquer centro, em qualquer grupo, aceitam as coisas. É uma pena que não se estude. Nós já estamos em 2024, meu Deus. Então, Vânia, mas isso é o desespero. Eu queria só fazer uma menção em relação a isso que a Andrea bem colocou, que está dito pelo próprio Kardec. Nós três aqui fizemos curso superior e nós temos a perfeita visão de que, uma vez saídos da faculdade, a gente não aprendeu o que a gente precisava aprender para que a gente exercesse a nossa profissão. No meu caso, eu terminei a faculdade 30 anos atrás. Hoje, se não é eu estudar todos os dias, eu fico para trás em relação às coisas que eu estudei. E o que Kardec fala com toda clareza é muito, muito sério, é muito sério. Fazer um curso ou ser um médico não é porque você terminou a faculdade que você sabe fazer. Tem muita gente, eu vou até um pouco mais longe, Vânia, muita gente que faz
parte dos estudos e que quer compreender a doutrina além dos fenômenos mediúnicos, acha que fazendo um curso, qualquer que seja, inclusive que nós vamos lançar dentro em breve, de um ano e meio, de 2, de 3, que seja, está pronto para realizar as tarefas. O nosso pai de santo maior, o nosso sacerdote maior, Márcio Caim, que deu o curso que eu fiz de 30 meses para sacerdócio, não me formou sacerdote, como não nos formou sacerdote. Quem fez isso conosco foram os espíritos. Fazendo uso do nosso trabalho, quando começamos 5 anos atrás, ficamos 1 ano estudando com eles. 1 ano que eles nos ensinaram coisas e disseram para nós e continuam nos ensinando todos os santos dias. Então, depois de 5 anos, exercendo esse papel que nós exercemos os 3, de liderança desse trabalho, a gente vê a quantidade de coisa que a gente ainda não sabe. Entendeu? Então, é muito importante que a gente saiba disso. A pessoa, às vezes, acha, não, eu vou fazer um curso lá de um ano, de 6 meses, um cursinho pela internet. Não que o curso pela internet seja muito ruim, mas é um curso com limitadas condições de aprendizado. Isso é fato. Tá? Isso é fato. Então, é importante que você, se faz um curso pela internet, estude o triplo, não é o dobro. Porque você vai ter que buscar sozinho informações que o professor, não estando na sua frente, não vai conseguir transmitir para você. Então, é muito importante que a gente tenha esse tipo de visão. Aprendizado, ele faz parte de um processo de capacitação. Não adianta você só ler mensagens ou ler matérias, não adianta você fazer um curso, 2, 3, você precisa aplicar aquilo tem que ser parte do seu dia a dia. Certo? Eu também concordo com isso e digo a vocês, olha, com tantos anos de doutrina espírita, conhecimento e escutar e ler 1000 livros, olha, cada dia que passa eu vejo que tem muita coisa que eu não sei e que eu estou aprendendo todos os dias, e a cada trabalho nosso aqui é uma coisa diferente. Tudo que o nosso professor Nestor fala às terças-feiras é brilhante. Então, a gente percebe que é infinito o estudo. O estudo da doutrina espírita é infinita. E a gente não pode alegar que sabe. Sabe, eu vejo pessoas aí que fazem curso na federação, no grupo não sei da quanta, 2, 3 anos, tudo. Eu conheci pessoas que fizeram esses cursos. Meu Deus, quando conversavam comigo, eu que não fiz curso nenhum em lugar nenhum, sabia mais. As pessoas faziam perguntas ou faziam afirmações que eu fiquei aterrorizada. Então, não adianta, é estudar aqui, ó, Kardec, Emmanuel. Para a gente entender uma mensagem de Emmanuel, você precisa ler quantas vezes a frase? Quantas Sim. vezes você precisa ler o que Emmanuel coloca? Uma coisa muito importante que eu quero colocar aqui é que, com o nosso trabalho, né, do dia a dia, a gente escuta sempre o seguinte, né? Não se canse de repetir para as pessoas as coisas que você precisa passar para elas como aprendizado, porque lembre-se que há 5 anos a gente fala as mesmas coisas todo santo dia. E se você pegar as mensagens de Emmanuel, as mensagens de André Luiz, as mensagens de Kardec, mensagens essas colocadas na nossa comunidade diariamente, elas versam sempre pela mesma coisa, que são os ensinos do Evangelho. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, mas aprender e ler o Evangelho é fundamental também. Nada foge disso, nada foge disso. E o que o Antônio diz é o seguinte para a gente, isso fala bastante para a gente, muito menos importa as palavras, porque você pegar, como bem disse a Vânia, você vai ler uma mensagem de Emmanuel, você precisa ler 3, 4 vezes para entender o que ele está falando, porque ele usa uma linguagem muito rebuscada até. Kardec, vocês estão vendo pelos estudos que a gente está fazendo aqui, a linguagem, aliás, de 170 anos atrás, então ela ainda é mais rebuscada. Agora, não importa essa forma, importa que o que você faz, na verdade, é a prática do bem como ensinou Jesus. Essa é a importância maior. Então, a gente não se cansar de repetir ou de passar conhecimento para as pessoas, porque eles não se cansam de fazer isso com a gente. Estão fazendo isso desde que esse livro foi lançado em 1857. Muitos que vão assistir esses nossos vídeos, eu falo diretamente para vocês, meus amigos que vão fazer isso, vão ter, com certeza, a impressão de que a gente está sendo enfático nesse caso. Estamos sendo enfáticos mesmo.
Estamos querendo deixar claro para todo mundo a importância de você precisar ter humildade, baixar sua cabecinha e falar, eu vou estudar, eu vou aprender e eu vou aplicar aquilo que é, na verdade, o fundamento das leis morais do Cristo. Beleza? Vânia, André, alguma coisa a mais para a gente poder encerrar o nosso vídeo de hoje? Não, eu acho que nós já temos bastante para refletir e para continuar o estudo e continuar lendo. Quem gosta de ler tem... Nossa, eu quero começar agora, que eu preciso até procurar. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu quero voltar a ler esse livro porque é grandioso. A filosofia de Leon Denis, as colocações que ele faz sobre a vida é impressionante. A gente precisa voltar a ler e, assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, é isso que nós precisamos. Perseverança, continuação, estudo sempre e vamos que vamos. E eu só quero terminar fazendo uma menção a um trabalho que foi feito 4 anos atrás, que o irmão Acácio, é aquele que se autodenomina Acácio, mas que foi o apóstolo Bartolomeu de Jesus, ele veio e nos deu aula numa noite, que foram feitas perguntas para ele, não da mesma maneira, mas como ideia do Livro dos Espíritos atualizado. Foram feitas lá 25 perguntas, se eu não me engano, e ele as respondeu, e ele disse uma coisa muito importante que me veio à memória agora, e com certeza se veio à memória dessa forma, não é minha. Quer dizer, é minha lembrança, mas não é minha essa alusão que eu vou fazer aqui. Se alguém fosse possível ler todos os livros já publicados, desde Kardec, por todos os médiuns que já trouxeram livros espíritas ou espiritualistas para a Terra, não saberia metade do que é o plano espiritual. Porque o plano espiritual está muito além disso tudo. E o que a gente sabe do plano espiritual é que eles não são perfeitos, mas eles são bastante misericordiosos, eles são bastante pacientes conosco para nos ensinar dia após dia. Beleza, minha gente? Quero agradecer estar conosco até aqui. Peço que se inscreva no canal, curta, acione o sininho para receber as notificações, compartilhe e faça os seus comentários. Se tiver dúvida sobre o que a gente falou aqui, por favor, escreve aqui embaixo, que a gente vai fazer, e disso vídeos, inclusive, de conteúdo de sábado. Lembrando que o seu canal Conversando sobre Espiritualidade está às terças e sábados com vídeos de conteúdo, aos domingos com estudo do Livro dos Espíritos, e durante a semana, sempre que a gente consegue colocar as aulas do Nestor, mas vamos colocar ela dentro de um padrão também para ter as datas certas que nós vamos publicá-las. Ok? Forte abraço a todos, grande beijo no coração, muito obrigado pela confiança e por estarem conosco até agora. Axé. Axé. Axé.